coração, né? Os irmãos acharam? 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14. Amém? Vamos ler. Tem por título A aflição de Paulo por Timóteo, exortação à firmeza e à constância no ministério. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por esse motivo te lembro, despertas o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de terror, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a corrupção pelo Evangelho, para que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto. Não me envergonho, porque eu sei que tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das palavras de mim e que tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. O versículo 14, para a gente encerrar a leitura. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Amém, irmãos? Podemos aqui perceber que essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Provavelmente foi a sua última carta, quando estava preso ali em Roma, pouco antes da sua execução. Ela é destinada ao Timóteo, o jovem pastor, que era ali da igreja de Éfeso. Ele era discípulo espiritual do apóstolo Paulo. Quem quiser conferir pode estar ali na 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Esta carta, ela está carregada de emoção e de urgência, porque Paulo sabia que ali seria seus últimos dias, que seus dias já estavam terminando aqui na terra. E ele quer fortalecer Timóteo, que está desanimado, com medo devido às perseguições. Então essa carta foi direcionada a Timóteo para poder encorajá-lo, porque ele estava o quê? Com medo devido às perseguições, ele estava desanimado. Então o apóstolo Paulo envia essa carta a ele para poder fortalecê-lo, porque ele sabia que estava terminando os seus dias aqui na terra. E como pai espiritual de Timóteo, ele deseja animá-lo, porque ainda tinha muita coisa, muita caminhada ainda para Timóteo. E podemos perceber que nos versículos que foram lidos, logo ali no primeiro versículo, o apóstolo Paulo começa lhe agradecendo, dizendo que ele tinha uma consciência pura, e mesmo ele estando ali preso, ele tinha uma consciência pura do que ele tinha feito ao nome do Senhor Jesus. Ele estava consciente que ele estava preso, mas ele não temia o estar preso,
de Timóteo. A vida cristã deve ser vivida desta maneira, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos desafios, a oração tem que ser constante. Nós aprendemos com o apóstolo Paulo que mesmo que nós estamos no fim da nossa vida ali, nós devemos orar. E não somente orar por nós, mas orar também por outras pessoas. Nós aprendemos que devemos ter uma mente pura, uma mente ciente daquilo que nós fazemos para Deus. Devemos estar sempre pronto para enfrentar dificuldades com a mente tranquila, sabendo que a vitória é garantida pelo nome do Senhor Jesus. Mesmo que podemos perceber que a morte está próxima, devido às perseguições, devido ao medo, mas a oração é uma base na vida cristã. Podemos também, analisando o texto, vemos que o apóstolo Paulo, ele faz um elogio ao jovem Timóteo. Ele elogia a fé genuína de Timóteo, a fé que ele tinha, a fé que ele aprendeu com a sua avó e também com a sua mãe. E aqui podemos perceber a importância da formação espiritual dentro de casa, dentro dos lares. Ele teve essa formação e aí o apóstolo Paulo faz elogio a ele, sabendo que a fé dele não era fingida, era uma fé firme. E o que nós podemos aprender? A educação cristã familiar é necessária que seja feita primeiramente dentro de casa. Não adianta você vir para a igreja e não ter uma base dentro da sua casa. Muitos aceitaram Jesus, não tem um berço cristão, não nasceram um berço cristão, então vem e aprende na igreja. E glória a Deus por isso, porque aqui também é um lugar de se aprender a palavra de Deus. Mas eu falo, nós com nossos filhos devemos ter esse cuidado, pegar e ensinar a importância da oração, ensinar a importância da leitura da palavra, ensinar a importância de estar na casa de Deus. As crianças estão em formação do caráter. Então é neste momento que nós devemos pegar a criança, pegar o jovem e ensinar, explicar que é necessário essa instrução dentro de casa. Quando ele chegar na igreja, ele já vai ter ciência do que é uma oração, do que é ler a palavra. Lógico que são pequenos, nós devemos ler os pequenos e assim como ele tomar uma certa idade, começar a ler, nós incentivarmos as crianças, os jovens a fazer a leitura da palavra, ensinar o motivo de estar na casa do Senhor. A fé é algo que deve ser cultivada nos nossos lares. Não adianta você vir para a igreja e dizer que tem que ir na igreja, mas quando está passando por alguma situação difícil na sua casa, na sua família, você esquece que você tem fé. A sua fé você só quer exercer dentro da igreja. Não, a fé tem que ser exercida dentro da sua casa. Você tem que ser exemplo dentro da sua casa, para os seus familiares. Não adianta você dizer que tem fé e no meio da tempestade você querer ir lá fora. Não, a fé tem que ser algo firme, sabendo que você pode não estar vendo agora, mas no futuro o Senhor proverá aquilo que você está precisando. Aleluia, glória a Deus. E aqui também vamos ver no versículo 6, que diz assim: por esse motivo te lembro, desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Desperta o dom. Se falando desperta, então já tinha recebido o dom, certo? Então, o que podemos entender aqui? Despertar o dom. O dom está o quê? Adormecido. E muitas das vezes, dentro da igreja, percebemos isso. Dons estão adormecidos. A pessoa não exerce mais aquele dom que o Senhor o confiou. E isso é algo que precisa ser despertado. Quando você orou, quando você pediu ao Senhor, Senhor, me dá tal dom, você recebeu. E você não tem exercido esse dom. Qual é o dom que você não tem exercido? E qual motivo você não tem exercido esse dom que você recebeu? Qual o motivo? São as tribulações?
medo? Qual o motivo que você não tem exercido esse dom? Qual é o motivo? Muitas das vezes você pode pensar, eu nem sei qual é o meu dom. Porque muitas das vezes a gente se faz essa pergunta. Senhor, todo fala de dom, mas qual é o meu dom? Qual é o seu dom? Seu dom pode ser abraçar uma pessoa que está precisando, orar por essa pessoa, ajudar essa pessoa, dar uma palavra de conselho. E você, muitas das vezes, não tem feito isso, né? E aqui, o dom do jovem Timóteo, possivelmente, era um dom pastoral e um dom de ensino, né? Qual será o seu dom? Fica essa pergunta para você, qual será o seu dom? Você tem buscado ao Senhor para entender qual é o propósito do dom? Também receber um dom não é para que você se mostre que você faz isso ou aquilo, não. Quando Deus confia um dom para você, é para você fazer a obra dele, é para você cumprir o chamado, é para você fazer aquilo que ele tem ordenado. O dom é para isso, é um dom recebido do Espírito Santo, e é necessário despertar, né? É necessário despertar. O Senhor Jesus quer homens e mulheres que sejam corajosos e que estão dispostos a despertar nesta noite o seu dom, que estão dispostos a entender que a vida aqui é passageira, não adianta deixar para fazer depois, quando a gente não tiver mais força, quando chegar a velhice, não vai adiantar. Você vai pensar, como eu queria ter feito antes, por que eu não reavivei, por que eu não usei o dom que o Senhor me deu? Vai ser tarde, mas nessa noite o Senhor está nos dando uma oportunidade de reavivar, de acender o dom que Ele nos deu. Muitas das vezes, o tipo de dom que você recebeu pode não ser fácil, pode assim que você vier reavivar esse dom, vai se levantar pessoas, vai se levantar tribulações, vai se levantar medo, mas eu garanto uma coisa, pela palavra do Senhor Jesus Cristo, você vai vencer. Se o Senhor te chamou para essa obra, homem, levanta, faça aquilo que o Senhor mandou. Pare de ficar pensando que você é assim, que não tem mais jeito. Mas o Senhor está dizendo, é o tempo de você levantar. Saia desse lugar e venha cumprir aquilo que o Senhor mandou. Porque Ele é Deus, Ele é fiel e garante a sua vitória. Mas você precisa reavivar esse dom. Desperta esse dom nessa noite para cumprir o chamado do Senhor. O Senhor não te deu um dom à toa. O Senhor não te chamou para ficar sentado nesse banco aí à toa. Tem um motivo. E o motivo é cumprir os propósitos do Senhor. Então levanta nessa noite e venha cumprir aquilo que o Senhor já te mandou, já te ordenou, e você não tem ouvido. É hoje que você tem que se levantar e cumprir aquilo que o Senhor mandou. Levanta nessa noite e cumpra aquilo que o Senhor já te falou que é para você cumprir, e você tem fugido. Levanta, cumpra aquilo que o Senhor falou com você. É a sua oportunidade nesta noite. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E aqui no meio do versículo 7 vai dizer assim: porque Deus não nos deu um espírito de terror, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Aleluia. Deus não nos chama para viver com medo. Deus nos chamou para cumprir o propósito dele. E aqui diz, Deus não nos deu espírito de temor, quer dizer, de medo, de covardia, né? Mas Deus nos deu o poder, que é força espiritual. Não é força do seu braço, do meu braço, mas é força espiritual. E amor, que é um coração compassivo, né? E uma sabedoria para poder enfrentar as dificuldades. Deus não chama a gente para viver com medo. Não é fácil. Eu compreendo que os irmãos podem pensar, falar é fácil, né? Falar, vem, levanta, cumpre o propósito que Deus te chamou. Falar é fácil, mas viver, eu sei que
necessário abrir mão disso para cumprir aquilo que o Senhor quer que a gente venha cumprir. No ministério, na vida cristã, é preciso ter coragem. É preciso ter coragem. Ser crente é preciso ter coragem. É preciso ser corajoso, é preciso ser corajosa. Mas precisamos entender que tudo isso que move a nossa coragem, que nos faz sentir forte, não é nós mesmos, mas o Espírito Santo que nos fortalece. Mas é o Espírito Santo que te encoraja a prosseguir. Então, o jovem Timóteo estava precisando de coragem, porque lendo a história de Timóteo, percebemos que muitas das vezes ele tinha um pouco de timidez e um pouco de falta de confiança, por causa da perseguição, por ser jovem, porque ele era um jovem pastor, aproximadamente de 30 a 37 anos, né? Era já pastor de uma igreja. Então, vem sim o medo por causa das perseguições, mas é o Espírito Santo que nos fortalece. Nós não conseguimos vencer nada nessa vida com a nossa força. Não venha pensando, não, essa prova, essa luta, eu vou conseguir. Essa luta, eu vou conseguir passar sozinho. Não, você não vai. Então é necessário da ajuda do Espírito Santo para cumprirmos aquilo que o Senhor tem nos ordenado. E devemos também ser ousados em testemunhar sobre Cristo. Precisamos ser ousados para dizer para todos aqueles que estão precisando que Ele é o nosso Salvador, que sem Ele não podemos conseguir nada, que Ele é o propósito de estarmos aqui nessa noite. Se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui nessa noite. Se não fosse o Espírito Santo nos conduzindo, falando nos nossos corações, você precisa estar hoje lá, você precisa ir adorar. E a salvação, ela não é uma coisa que podemos dizer que é obra nossa, que é obra humana. Não. A salvação é resultado da graça de Deus. A salvação é algo que nós recebemos. A salvação é algo que Deus nos entregou através de Jesus Cristo, né? É graça, não é mérito. Então, quando estamos fazendo algo para o Senhor, nós devemos fazer porque Ele já fez por nós. Ele já fez por nós. Ele se entregou ali na cruz do Calvário e por isso nós estamos aqui nesta noite, ouvindo e aprendendo mais do Senhor. Então, não é mérito, mas é a graça de Deus que tem se revelado a nós nesta noite. Revelado por Cristo, aquela que venceu a morte e que nos revelou a vida eterna. Isso por meio do Evangelho. E isso nos garante a vida eterna. Isso estou fazendo um resumo do que o apóstolo Paulo estava falando com o jovem Timóteo. Então, e aqui ele vai falar também do chamado, né? Cada um tem um chamado específico. O apóstolo Paulo sabia qual era o chamado dele e a quem ele estava servindo. Ele sabia qual era o propósito dele. Ele entendia o que tinha que fazer. E você sabe qual é o seu chamado? Sabe o que você deve fazer? Ou você não sabe o seu chamado? Não sabe o que você deve fazer, não sabe o seu dom, prefere ficar sentado aí, só mesmo ouvindo, porque você não foi chamado para isso, você não foi chamado para aquilo, você não tem dom para isso, você não tem dom para aquilo. Porque eu sei o que eu estou falando, porque muitas das vezes eu também já falei isso. Não sei qual é o meu chamado, não tenho dom, eu quero simplesmente ficar sentada e só ouvir, só aprender mesmo. Mas o Senhor requer que nós venhamos reconhecer qual é o nosso chamado. Para que você foi chamado? Para quê? Deus te
tirou de um lugar onde ninguém dava nada por você. Todos diziam, esse aí não tem chance, esse daí qualquer dia desse morre e pronto. Mas o Senhor te resgatou para algo maior. Ele te resgatou para você cumprir o chamado dele. Qual é o seu chamado? Você tem enterrado o seu dom? Você não tem ouvido o seu chamado? Porque você simplesmente não consegue compreender o que o Senhor Jesus quer de você. Muitas das vezes até chora dizendo, Senhor, por que o Senhor não fala comigo? Por que o Senhor não me revela? Por que, Senhor, eu não tenho chamado, eu não tenho dom, eu não tenho nada? E para que eu sirvo, Senhor Jesus? E nesta noite, eu digo que você serve para poder pregar o Evangelho, independente de cargo, independente de posição eclesiástica, você foi chamado para pregar o Evangelho. Mas também você tem um chamado específico na sua vida, porque todos nós aqui somos chamados para pregar o Evangelho, que é a palavra de Deus fala, né? E de pregar, né? A toda criatura. Então, esse já é o seu chamado principal, que é a pregação do Evangelho. Mas tem aquele chamado que é um chamado específico. O apóstolo Paulo sabia qual era o chamado dele e ele entendia o que ele deveria fazer. É necessário que venhamos entender o que nós devemos fazer para a obra do Senhor. O que vamos fazer? Almas estão aí fora, perecendo, precisando de uma palavra, e Deus te chamou para pregar a palavra. Não somente aqui dentro da igreja, mas te chamou para pregar lá fora também. Deus te chamou para louvar e assim os corações serem tocados. Deus te chamou para orar e uma pessoa ser curada através da palavra do Senhor, mas também usando você. E você não tem feito isso. Você tem corrido disso. Mas o Senhor está dizendo nesta noite que Ele quer ter um encontro com você. Vai reavivar o seu dom e vai te mostrar qual o caminho você deve seguir no seu chamado. É necessário você somente se colocar na posição. Se coloque na posição. Qual é a posição que você tem que se colocar? Diante do Senhor, em oração, leitura da palavra, meditação. É necessário estarmos reconhecendo o nosso chamado diante de Deus. Já estou caminhando para o fim, tá, irmãos? O Shopping Timóteo foi orientado a manter a sã doutrina, que é o ensino correto, né? Com fé e amor. Isso não inclui apenas ensinar corretamente. Isso inclui você viver aquilo que você está ensinando, aquilo que você está pregando. Isso inclui você viver, mas não é viver somente dentro da igreja. É você viver em qualquer lugar que você estiver. É necessário manter a palavra guardada em nossos corações, porque você vai precisar dessa palavra todos os dias. Não vai ter um dia que vai acontecer algo e você vai precisar, não. Você precisa dessa palavra todos os dias. É necessário você guardar essa palavra. É necessário você conhecer, entender o que o Senhor quer falar com você através da sua palavra. Então nós devemos ser fiel, devemos guardar com fidelidade a palavra do Senhor e assim possamos passar para outras pessoas. Era isso que o apóstolo Paulo estava orientando o jovem Timóteo, a guardar fielmente a palavra do Senhor, e não só guardar, mas também vivê-la completamente e com amor, né? E aqui eu deixei uma coisa anotada que eu não posso deixar de falar. O bom depósito, que é o Evangelho da verdade, confiado a Timóteo. Paulo orienta a guardá-lo pelo poder do Espírito Santo. Devemos guardar a palavra e a fé com vigilância, dependência do Espírito Santo. E para concluir essa palavra nesta noite, devemos nos lembrar que a vida cristã exige coragem, que a vida cristã exige fé, que a vida cristã exige
fidelidade. Que a vida cristã exige você estar disposto a obedecer o chamado de Deus. Deus não nos deu espírito de temor, mas de ousadia. Que tipo de ousadia? É ousadia para pregar o Evangelho, é ousadia para falar da palavra de Deus, é ousadia para cumprir os propósitos do Senhor. Então vamos pensar nesta noite. Se o Senhor viesse agora e falasse comigo e com você: cadê o dom que eu te dei? O que você fez com o seu dom? O que você fez com o seu chamado? O que você responderia para o Senhor nesta noite? É lógico que isso é uma resposta pessoal sua aí. O que você falaria com o Senhor? O que você falaria? Medite nisso. Senhor, o que eu tenho feito com o dom que o Senhor me deu? O que eu tenho feito com o chamado? O que eu tenho feito com o poder, que é a força do Espírito para poder vencer? O que eu tenho feito, Senhor? Se na palavra